Olá, meus queridos, paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre trombetas, tá? Trombetas, né? Ok? E eu separei 2 versos para a gente estar meditando sobre o tema, trombetas, tá? O primeiro verso que eu quero destacar aqui é 1 aos Tessalonicenses, né, o capítulo 4, versículo de número 16, tá? A gente vai dar um zoom na trombeta, ok? Embora o assunto é bastante grande, não dá para a gente detalhar todo o assunto, né? Não tem como fazer isso em um só vídeo, né? A gente precisa estar repartindo em vários vídeos para estar falando de trombetas, para estar falando, né, de arrebatamento, reunião solene e por aí vai. Então diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados e estaremos sempre com o Senhor, né? Vamos encontrar com Ele nos ares, né? Peguei um pedacinho do 17, né? Mas é só o 16. Então veja quanta coisa em apenas um verso, né? Vamos lá destacar algumas palavras-chave, tá? Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é que tem uma palavra de ordem a ser liberada por Deus. É Deus quem vai dar essa palavra de ordem. Deus deu a palavra dele de ordem? Já deu. A gente precisa saber disso, né? Quando acontecer isso, o que vai acontecer? Eu vou ouvir a voz do arcanjo. Então vai ter um arcanjo que vai tocar essa trombeta. Esse arcanjo, né? Ele vai tocar a trombeta. Olha só o que diz, interessante, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Observe a expressão ressoar, ressoada. Ressoada significa que já soou a trombeta outras vezes. Confere? Ressoada a trombeta de Deus. Então teve outros toques de trombetas antes desse toque. É aqui que eu quero que você preste atenção. Paulo não tinha o Apocalipse, né, na época que ele escreveu isso aqui. Mas Paulo sabia das festas. Paulo sabia, né, lá da lei, né, lá em Números capítulo 10, quando o Senhor Deus diz para Moisés: Moisés, faz para mim 2 trombetas de prata, né? Quando tocar uma só, o povo vai se ajuntar, toda a congregação vai se reunir diante de você, Moisés. Mas quando tocar a outra, somente os cabeças e os príncipes de milhares de Israel que vão se unir a ti. E essa seria para a peleja, né? Os líderes, né? Os principais líderes, os cabeças, né? Mas observe a expressão lá em Números, hein? Lá em Números, os milhares de cabeças de Israel. Aonde que lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, Israel teve milhares de cabeças, milhares de líderes. Apenas Moisés era líder, certo? Mas é óbvio que está falando de uma profecia futura. Então, quando tocar a trombeta, tem que ter milhares de cabeças de Israel, entende? Ou seja, Israel teria muitos líderes a ser convocados para ir para a guerra, entende? E falando em guerra, Daniel 11, capítulo 11, trata de guerras, né? Reis em guerra, várias guerras, guerra. Quando chega no capítulo 12, no comecinho, o verso vai dizer, né? Nesse tempo haverá um tempo de angústia, do qual nunca houve, e Miguel se levantará nesse momento, né? Para defender o seu povo, né? Para defender Israel. Então Miguel estará presente no tempo de angústia. E dentro dessa explicação do capítulo 12, está conectado com o capítulo 10, né? Porque o anjo começa a falar no capítulo 10, ele fala no capítulo 11 e fala no capítulo 12. É a explicação, né? Para Daniel. No capítulo 12 vai aparecer um anjo com um pé na água e o outro com o pé na terra. E vai fazer um juramento, né? Vai erguer a mão no céu e vai jurar por aquele que vive, né? E vai dar um certo tempo lá para se cumprir essas coisas. Lá em Apocalipse 10 tem a mesma cena acontecendo. Um anjo com um pé na água e outro pé no mar, fazendo juramento. Agora resta pouco tempo, né? Já não haverá demora, né? No capítulo 10 está acontecendo isso. Mas no versículo de número 7 do capítulo 10 de Apocalipse, está escrito desta forma, né? Eu vou tentar citar de cabeça aqui, porque eu não estou com a Bíblia aberta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, do qual ele anunciou aos seus servos, os profetas.
Então veja só que interessante, olha só esse verso que importante. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então o sétimo anjo que vai tocar a trombeta, haverão vários dias de convocação. Toque de trombeta, entende? Miguel estará o quê? Recrutando o povo de Deus, entende? Para juntamento, como foi falado para Moisés lá em número 10. Olha, Moisés, quando tocar uma só trombeta, os milhares de cabeças de Israel, os príncipes, vão vir todo a ti. Quando tocar outra, aí vai ser reunião solene. Vai vir toda a congregação, todo o povo de Israel. Entende? Então, aqui Paulo está tratando de toques de trombeta. Ele não conhecia o Apocalipse, mas ele conhecia as festas. E as festas falam muito de trombeta. Sem contar os profetas e os salmos, que falam das trombetas. Entende? E é coisa assim, tremenda essas coisas das trombetas, né? O ministério das trombetas, né? Ela começa em Pentecostes e vai terminar quase na vinda de Cristo, entende? As trombetas, né? Por isso que você vai ver várias trombetas caindo lá em Apocalipse. E na sétima acontece o quê? A voz do arcanjo. Isaías capítulo 27, se eu não estiver enganado, no último verso, né, o 26, é por ali. Ali fala que Deus vai destruir a besta do mar. E quando acontecer isso, vai ser passada na terra uma grande trombeta. Entende? Vai ser passada na terra uma grande trombeta. Isto é, uma voz vai percorrer toda a terra. A voz do arcanjo que Paulo está falando aqui. Ouvida a voz do arcanjo, ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus. E vai acontecer o quê? A reunião do povo de Deus, entende? A reunião solene. Toda a congregação vai ser ajuntada. Não na frente de Moisés, mas agora na frente de Cristo. Entende? Vamos lá. Descerá do céu, aí os mortos vão ressuscitar em Cristo, primeiro, né? E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Encontrar com eles nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Mas agora a gente vai analisar outro verso que Paulo fala de trombetas também, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51, que vai dizer assim: eis que eu vos digo um mistério. Olha só Paulo falando de um mistério. E o mistério que Paulo está falando aqui é o quê? É transformação de corpo e ajuntamento de pessoas, né? Reunião com o Senhor, arrebatamento, certo? E o que o sétimo anjo falou lá em Apocalipse 10? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta de Deus, cumprir-se-á o mistério qual ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Então Paulo está falando desse mistério. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos vamos dormir, mas transformados seremos. E olha só que detalhe: e será num momento, em um momento, e não em dois e nem em três. É um momento. A ressurreição dos mortos e arrebatamento é um momento, um momento. Você, pré-tribulacionista, precisa entender isso. É um momento. Você sabe o que é número um? É um. Não é dois e não é três. É num momento só. O que vai acontecer num momento? É num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. Veja que aqui vai falar a mesma coisa. Ressoar, porque tocou outras trombetas, né? Ainda ele vai falar mais um detalhe importante. Ao ressoar da última trombeta. Qual que é a última? É a sétima. É a que tem lá em Apocalipse 11, verso 15. Quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, acontece tudo isso. Que é a última trombeta, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E nós seremos arrebatados. Que é a mesma expressão que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16 que a gente leu. Então veja que Paulo está falando uma outra coisa que eu quero destacar aqui. O que vai acontecer num momento é a transformação de corpos. Entende? E não a reunião com ele. Porque a reunião vai demorar para acontecer, porque vai ter outros toques de trombeta para reunir o povo, entende? São muita gente para ser reunida num só lugar, e se precisará vários dias de antecipação do sexto anjo falando, entende? O anjo vai estar falando, vai estar recrutando o povo, vai ter reunião solene, vai acontecer a reunião. Quando chegar o dia da sétima trombeta, que vai ser uma trombeta que vai retinir, como está lá em número 10, aí vai acontecer a reunião, todo o povo vai ser juntado num lugar só. Aí acontece a transformação de corpos. Ok? Então é isso que eu queria destacar. Ressoar significa que já teve outras trombetas, né? Não é só uma trombeta, entende? Não tem como acontecer um toque de trombeta secreto para ter um arrebatamento secreto a qualquer momento, sem ter tocado outras trombetas. E essas outras trombetas que eu estou me referindo, assim como Paulo está se referindo aqui, são as trombetas que estão acontecendo lá em Apocalipse.
A primeira trombeta vai queimar toda a terça parte da erva verde, vai queimar a terça parte das árvores, muita gente vai morrer, vai acontecer muitas coisas na primeira trombeta. Segunda trombeta vai atingir o mar, vai danificar o mar, os peixes. A terceira trombeta vai atingir os rios, as fontes de água doce. A quarta trombeta vai acontecer o quê? Vai escurecer sol, a terça parte do sol, a terça parte da lua, as estrelas vão cair do firmamento, entende? É o famoso apagão, que as pessoas tentam profetizar que vai acontecer um apagão na Terra, né? A qualquer momento, para os nossos dias, mas não tem como. Primeiro precisa cair as 3 primeiras trombetas, na quarta trombeta acontece o apagão. Quinta trombeta, a morte dos santos, porque a besta vai começar a perseguir, entende? Sexta trombeta é o momento de ajuntamento dos reis da terra, da besta, contra o nosso Cristo, entende? Vão começar a juntar, o rio Eufrates vai se secar, para que os reis que moram do outro lado do rio Eufrates atravessem o rio, para vir pelejar contra Cristo, no dia da trombeta, entende? Então são muitas trombetas que vão ser tocadas antes de acontecer a última trombeta, que vai ressoar, vai retinir, entende? Você entendeu? Então, para acontecer arrebatamento, ajuntamento de pessoas em um só lugar, primeiro precisa acontecer as outras trombetas. Que vão convocar o povo para a guerra, por exemplo. Vai ter uma guerra espiritual muito grande acontecendo. Uma batalha espiritual. Lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, era guerra de espada, de reis, cavalos e carros, comandantes, né? Só que agora vai ser uma guerra que vai se dar no mundo espiritual. Vai ser muito mais maior, mais pesada, entende? Mas também vai ter consequência na terra. Porque a cada batalha, a cada peleja que nós, que vamos estar tocando essas trombetas anteriores, anunciando, profetizando, vão cair trombetas na terra, né? A água doce vai ficar amarga. A água vai se transformar em sangue. Vai ter consequência, entende, das trombetas. Tudo isso precisa acontecer antes de ocorrer arrebatamento, reunião com ele, entende? Lembra lá da mulher adúltera, lá na lei? O que acontece com a mulher adúltera? Ela precisa ser o quê? Apedrejada, não é? E o que Apocalipse mostra? Na sexta trombeta não vai cair uma chuva de pedra na besta? Ela é a igreja adúltera, entende? A adúltera vai ser apedrejada, como está escrito na lei. Por que a água fica amarga? Na lei, a palavra diz que quando o marido desconfia que a sua esposa está traindo ele vai até o sumo sacerdote, na época literal, pega um pouquinho de terra do arraial, mistura com água, aquela água, e dá para a mulher beber. Se acontecer alguma coisa com o estômago dela, que ela ficar estéril ou alguma coisa, significa que ela traiu o marido. Agora, se não acontecer nada com ela, ela vai beber água e não vai acontecer nada com ela. Ela não está traindo o marido, que significa que ela é fiel. Então, o Apocalipse mostra o quê? A água se tornando amarga e sendo transformada em sangue. Por quê? Porque a mulher adúltera, a Babilônia, a prostituta, né? A igreja falsa, precisa tomar água envenenada, entende? A água amarga e a água envenenada, ela precisa tomar, para dar cumprimento na lei. Então, tudo isso tem que acontecer, em paralelo com a lei. Tem tudo que está escrito na lei, que o sumo sacerdote fez cumprir na época literal, a realidade é Cristo, ele é o sumo sacerdote. Então, Cristo vai executar toda a lei, entende? Sobre a adúltera, antes da reunião, antes de acontecer essa última trombeta. Perfeito? Outro dia a gente vai falar sobre esse paralelo que existe entre as pragas, né? Pegar lá as 10 pragas do Egito, com as 10 pragas do Apocalipse, né? Se você somar 7 trombetas, sendo que 7 trombetas, né? 4 trombetas vão cair separadamente. Aí vai ter um pequeno intervalo, depois tem mais 3 trombetas para cair na terra, acompanhadas de 3 ais, que vai dar uma totalidade de 10 pragas também. Entende? Existe um paralelo das 10 pragas do Egito com as 10 pragas no Apocalipse. Ok? Então, em outro momento a gente vai falar disso, né? Fazer uma linha do tempo, uma linha cronológica, né? Para a gente tirar proveito disso, né? Tirar entendimentos disso e para Deus nos abençoar com a sua palavra. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham curtido, aprendido, né? Tenha recebido acréscimos da palavra do Senhor através desse vídeo. E eu vou pedir para você dar joia, curtir, comentar e nos ajudar também, né? Inclusive se inscrever no nosso canal.
Vai lá e se inscreve no nosso canal, nos ajude, para que essa mesma palavra que te abençoa neste momento, venha a abençoar outras pessoas em outro lugar, em outra região. Tá certo, meus queridos? Que Deus te abençoe, e se Deus permitir, a gente vai estar gravando novamente outro vídeo.